sociais, quanto, né, uma vida realmente mais alinhada com o que o mundo precisa e com o que nós estamos precisando, estamos buscando, né? Então, por isso que a gente está chamando a princípio de uma comunidade de prática evolutiva, com a intenção também de que a gente vá co-criando o que é essa comunidade. E a intenção é que o dia de hoje, o encontro de hoje, seja para a gente iniciar, dar o primeiro passo e começar a se encontrar, né? De uma maneira organizada e estruturada, minimamente estruturada, mas também que nos dê a chance de co-criar, né? De interferir na forma como essa comunidade atua. Então, a gente traz uma proposta para vocês, inicial, uma ideia de como a gente pode começar, e depois a gente vai vendo, né, como que cada um pode contribuir. E tem vontade de trazer ideias e sugestões, enfim. Só vou dar uma olhadinha aqui no nosso plano rapidinho para eu não me perder, né? Então, essa intro que eu quero trazer para vocês, esse porquê nós estamos aqui hoje, eu vou compartilhar rapidamente uma apresentaçãozinha com vocês, bem simples. Vocês, acho que carregou aí, vocês enxergam a minha tela? Sim? Legal. Então, pessoal, desde que a cuidadoria surgiu e também desde, né, a partir da primeira turma de formação de líderes, que foi lá em 2017, a gente sentia a necessidade de um espaço de prática mesmo, em que a gente colocasse, em que a gente treinasse, em que a gente exercitasse aquilo que a gente aprendeu e aprende nas nossas vidas em cursos e em qualquer outro lugar, sobre esse novo modo de estar no mundo, né, que a gente está chamando de evolutivo, e essa atuação diferente, que a gente tivesse um espaço seguro para treinar isso, para praticar isso e para depois levar para o mundo, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais efetiva, né? Então, o que a gente começou a enxergar, né, assim, na verdade, antes disso até, o nosso grande norte aí, que é lá, né, a ideia, o mais utópico, vamos dizer assim, é a gente criar uma nova economia, em que pessoas e organizações assumam e pratiquem ações que promovam e sustentem a vida, que é o que a gente chama de economia do cuidar. Então, o nosso grande sonho é esse. Mas como é que a gente também imagina que isso possa acontecer de fato na prática, né? Então, a gente foi buscar algumas referências do que seria esse espaço de partilha, de prática, de confiança, e aí a Paty trouxe, inclusive, hoje para a gente uma definição do que é uma comunidade de prática, que foi criada pelo Etienne Charles Wenger, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas que ele diz o seguinte, que comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou uma paixão por algo, que fazem e aprendem como fazê-lo melhor, pois interagem regularmente, né? Então, e também, segundo ele, são usados mecanismos para impulsionar a liderança através de contextos de aprendizagem social, né? A comunidade de prática é um pouco isso, é um espaço onde a gente impulsiona a liderança através de práticas e mecanismos para aprendizagem social. Então, esse conceito ele foi veio bem a calhar ao que a gente também imagina disso, né? Então, a princípio, né, assim, a nossa intenção é ter encontros semanais em que a cada encontro a gente exercite uma habilidade ou uma ferramenta. Por que uma habilidade e uma ferramenta de cada vez, né? Justamente para que a gente se aprofunde e para que a gente incorpore
essa prática no nosso dia a dia, para que isso vá acontecendo em nós. Porque a gente tem um acesso, né, a uma quantidade imensa de informação. Basicamente, tudo que a gente precisa hoje a gente encontra no Google. Tudo que a gente quer aprender, a gente pode encontrar no Google. Mas mudar a forma como a gente atua, né? Mudar a forma como a gente se comporta, mudar a forma como a gente trabalha juntos, é muito mais desafiador. E isso a gente vê acontecer aqui dentro da cuidadoria, no nosso dia a dia, a gente vê acontecer nas organizações, muitas vezes organizações, pessoas, líderes de organizações se cansando porque não conseguem, e até desacreditando da colaboração, né? Por quê? Porque não conseguem colocar em prática, porque as mudanças, elas precisam acontecer no pequeno, precisam acontecer ali no dia a dia, no pequenininho. Então, a nossa intenção é, claro, baseados em tudo nos nossos cases, nas nossas vivências, na nossa troca, como a Gabi trouxe, como o Felipe trouxe, enfim, a gente poder praticar uma coisa de cada vez, baseado nos 3 pilares, né, das organizações evolutivas, mas também indo além desses pilares, né, para as organizações, mas também colocando esses pilares para dentro, né, para o indivíduo, porque quando a gente vai esmiuçando, a gente vê que realmente a transformação, ela começa de cada um, ela está dentro de cada um. Então, a nossa intenção é trabalhar a cada semana, então, uma prática relativa a esses pilares, né? Que a gente chamou de essência, propósito e produtivo, então é o interno e o externo, né? Na essência, que práticas podem ampliar a nossa percepção de mundo e também sobre o nosso mundo interno? Esse áudio está cortando. Oi? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Ou só eu que estou ouvindo cortar? Tá bem, na verdade está meio robotizado. Está meio robotizado? Experimenta fechar o seu vídeo, Ti. Eu vou fechar meu vídeo para vocês. Mas Tá bom, hein? Melhorou agora. Melhorou? Sim, agora tá perfeito. Então tá bom. Então, vocês querem que... Tá tudo bem, mas vocês conseguiram entender? Precisa que eu repita algo? Eu acho que deu para entender. Então tá. Então eu estava falando dessas práticas, né, da essência e do propósito evolutivo, né, que a intenção é justamente de que a gente crie as condições para que a gente possa tomar melhores decisões, especialmente nos cenários que a gente tem hoje, fazer melhores escolhas, e a gente realmente está presente o suficiente para estar apto a circular com tranquilidade no contexto em que a gente circula atualmente, né? No âmbito da verdade e da integralidade, são as práticas relativas às relações e aos ambientes de confiança, aos círculos tanto organizacionais como das nossas vidas, das nossas relações. E também trabalhar práticas que estimulem a nossa autoconfiança, para que a gente possa expressar, comunicar os nossos valores de uma maneira que seja efetiva e não só verdadeira, mas também efetiva, né? Muitas vezes a linguagem pega a gente pelo pé, né? De um jeito muito difícil, e aí nas organizações mais ainda. Mas também trazendo a compaixão, a empatia, né? E o próprio autoconhecimento. E a coragem e a autogestão. Então, aqui a gente está falando então das práticas para a gente colaborar mais, melhor, para desde fazer uma reunião mais efetiva, até olhar para um processo que está difícil, uma etapa de um projeto, uma etapa de um processo que está sendo implementado para gerar mais colaboração, criar acordos, enfim. E a prática em si do nosso comportamento, mas ali no tangível, né? Assim, como é que a gente realmente atua de forma mais responsável com o meio ambiente? Como é que a gente pode diminuir a burocracia, encontrar solução para essas questões complexas, olhando para essas questões, e mesmo que as soluções sejam pequenas, mas que elas possam ser implementadas, né? Então é um espaço para que a gente aprenda a fazer acontecer.
E claro, sem dúvida o espaço que vocês até trouxeram, né, dos cases ou né, de como outras pessoas estão fazendo, né, de como nós e outros estão fazendo, né? É um espaço onde todos são bem-vindos, né? A gente não tem nenhum tipo de, não, assim, a intenção é que não haja nenhum tipo de restrição, né, para que qualquer pessoa de diferentes faixas etárias, diferentes experiências profissionais, diferentes contextos sociais estejam presentes, né? E a gente percebeu bastante isso até na formação na última turma, né, em que havia uma diversidade bastante grande de contextos assim organizacionais, de experiência, de faixa etária, e foi muito rico, porque essas visões diferentes elas foram se complementando muito. Então, a gente acredita nisso e que a gente possa praticar essa diversidade também. E, por fim, a princípio, o que a gente está pensando para ir começando, né? Então, a primeira coisa é ter essas práticas semanais, esses encontros online. A princípio, a gente está propondo as segundas-feiras, mas também aqui é um espaço de troca em que a gente pode até, né, entender o momento que é mais propício, o dia que é mais propício. E a gente tem uma plataforma onde essas práticas vão estar sempre disponíveis, ou seja, com o tempo a gente vai tendo um arcabouço dessas práticas em que todas as pessoas que estiverem na comunidade podem acessar e utilizar, né, com vídeos, com textos, com referências, com a forma de fazer, enfim, essa caixa preta de cada prática que a gente exercitar. Os estudos de livros, com essas temáticas que nos interessam, e também mantendo esse arcabouço de conhecimento disponível, né? Então, quem não pôde participar ao vivo, poder ter isso, e quem entrou depois também ter, etc. E um formato de fóruns livres, né? Com tópicos criados por todos, justamente para que a gente vá conversando e que a comunidade vá funcionando. Certo? Então, peraí que eu acho que não acabou ainda. A intenção é essa, e que a comunidade ela seja uma comunidade que vá pulsando de acordo com o que os participantes também desejem, né? Para isso funcionar, a gente tem um trabalho de organização, né, e de plataforma. Então, a gente buscou uma conta, né, de um valor que seja ao mesmo tempo acessível e ao mesmo tempo honre o trabalho das pessoas que estiverem fazendo isso se estruturar, né, criando o campo para que isso aconteça. Então, é uma assinatura mensal, e com o acesso a essas práticas. E a comunidade já começa com uma prática, mas já com algumas práticas disponíveis na plataforma. Então, assim, é isso, né? Essa primeira proposta é essa. E a intenção é a gente trazer para vocês também, até para a gente começar a conversar e sentir o que vocês sentem dessa proposta, desse espaço que a gente quer criar, para a gente começar, né? Já começar já. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Queria deixar aberto aí para comentários, né? E também para o pessoal da própria que está na equipe da comunidade, Carol, Paty, Henrique, a Elaine não veio hoje, para que vocês também falem um pouquinho aí. Henrique, Paty. E aí, gente? O que vocês acham disso? Como ressoa? Por aqui, a gente tem a ideia de uma comunidade prática
E é esse espaço mesmo de um aprendizado coletivo, né? Que é a própria essência da comunidade de prática. Se é um aprendizado coletivo, ela só faz sentido se ela faz sentido para as pessoas que fazem parte. Para ela fazer sentido, ela precisa, então, de ritmo. E o ritmo é justamente essa interação que a gente chama de interação repetida, quando os agentes se interagem através de um ritmo de interação. Por isso que ela tem esse pulso, né? Segunda-feira ou um outro dia da semana, enfim, mas que ela tenha um ritmo. Então, e é muito bonito isso, porque tem a ver com o nosso ritmo natural também, e de como o universo se dinâmica do próprio universo. Então, a gente está com esse espírito também de trazer temas relevantes nesse sentido, de fazer com que a gente interaja repetidamente para aprofundar os temas e fazendo com que vocês tragam também contribuições e participação. E é nessa linha que a gente está fazendo isso com muito carinho. Bom, e essa repetição, ela cria um ambiente de confiança, né? A gente vai conhecendo as pessoas, conhecendo cada vez mais, né? As pessoas e vai criando uma abertura cada vez maior para a gente aprender a pedir ajuda, né? Sim. Acho que uma das coisas que a gente não sabe fazer e que esse modelo de mais vertical de liderança ele acaba colocando, né, culturalmente, né, que o líder ele acaba virando um cara solitário, né, um cara que toma decisões sozinho e que muitas vezes não consegue pedir ajuda, né, para os seus pares, porque isso pode achar que é um sinal de fraqueza. Então, esse é o espaço para isso, né? Para a gente se abrir e a gente aprender junto, né? Compartilhar as nossas dores também e usar essa potência do coletivo para criar junto, né? Para criar esse novo que está dentro desse desafio, né? Que é viver no século XXI, que não está fácil, né? Mas ao mesmo tempo tem muitas oportunidades, né? Muita tecnologia, muita inteligência coletiva sendo construída, né? O Vinícius trouxe uma pergunta. Vinícius, quer falar um pouquinho? Quer dar um contexto? O que você... Sim, quero sim. Eu já participei de outros cursos desse mesmo assunto e onde o pessoal debatia algum assunto. Alguém trazia um assunto e na segunda-feira, como vocês estão propondo, todo mundo debatia sobre aquele assunto. Por exemplo, contrato social. Vamos fazer um contrato social e aí se debate um contrato social da empresa, aí debatia assim também a aplicação do modelo salarial nas empresas, enfim, assuntos que cada um achasse que é relevante ao tema, né? Mas, por mais que tivesse, acho que umas 50 pessoas naquele grupo, que chamava ali do WISE, o grupo acabou se dispersando e acabou se perdendo ao longo do caminho, porque as pessoas, isso que você falou, alguém falou aí de ter uma atração, né, que seja repetitivo, etc. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta de quais seriam as ferramentas, habilidades que seriam discutidas, porque eles resolveram, no caso deles, eles usaram o Lumio e resolveram usar um método bem democrático, que todo mundo podia debater qual seria o assunto, votar em qual seria o assunto discutido, né? E as pessoas que não O Vinícius está cortando o seu áudio aqui. e acabou se perdendo.
Está cortando ainda? Alô? Agora melhorou. Melhorou. Você falou que as Melhorou? pessoas votavam, mas e depois? As pessoas votavam e aqueles que não estavam interessados naquele assunto que foi escolhido acabavam não participando. E olhem que eram todas pessoas que já tinham feito cursos de gerenciamentos, autogestão, né? E foi que a comunidade, depois do ano, ela se perdeu, ela se acabou. Ela se acabou. Hoje as pessoas, cada uma está envolvido, continua envolvido no mesmo tema, mas cada um para um lado, né? Então, esse é um ponto que estou colocando aqui só, porque eu acho que esse é um desafio aí, você manter uma... Vou mais uma vez. Sim, eu vou mostrar para você. Sim, eu estou te ouvindo, Vinícius. Eu estou aqui. Eu vou abrir para vocês, para você, alguma das o que a gente está pretendendo trabalhar, tá? E que habilidades, né, são essas que a gente vai trabalhar, tá? O formato. Só um momentinho. O formato desses encontros, assim, o que a gente já teve também, assim, algumas experiências, né, de estar em grupos de prática e de comunidade, e que a gente percebe, sim, que essa atração do grupo, apesar de... o que acontece? Na criação de uma comunidade, desse tipo de ação, né, desse tipo de prática, se a gente deixa uma coisa completamente aberta, né, assim, a decisão do grupo, ela realmente tende a se perder. Então, assim, tem que existir um grupo responsável por dar essa atração e por propor essas práticas, certo? E, lógico, existe uma abertura para que as pessoas tragam seus interesses e que essas práticas sejam buscadas, e pessoas que queiram estar mais próximas e participando, atuando mais fortemente, também tenham seu espaço. No entanto, esse puxar da comunidade, de trazer esse formato, ele precisa de um grupo de pessoas que esteja comprometido com isso, né? E é daí que a gente está partindo. Então, a gente tem esse compromisso de trazer isso para vocês, de preparar esses encontros, de preparar essas práticas e trabalhar com vocês. Então... E essas práticas, tem mais uma coisa, assim, que, complementando-te, que indo digamos, em função daquilo que estamos aqui. Então, né, as práticas, digamos, é uma comunidade de prática evolutiva, como pressuposto, aquelas linhas que a gente comentou agora há pouco. Então, nós vamos nos basear, sim, em pressupostos da liderança evolutiva. Né? Então, nós estamos aqui, então, digamos, alimentando e nos fortalecendo em torno de propósito evolutivo, autogestão, não é? E integralidade. Então, a gente vai, então, navegar nesses assuntos de diferentes maneiras, com diferentes práticas, incluindo as habilidades das pessoas que fazem parte dela. Isso. Eu vou dar um share aqui para vocês, tá? E vamos lá. E aí eu vou explicar um pouquinho. A gente pensou a partir das habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Que é inclusive o que é até trabalhado na própria formação de líderes, para que as organizações evolutivas operem e possam, e organizações que estão se transformando aí por conta do contexto do mundo também possam prosperar. Então, as nossas bases de prática são, em primeiro lugar, lá no propósito evolutivo, práticas que nos ajudem a ter uma melhor percepção. Então, dessas práticas, a gente vai desde, pensando no nosso mundo interno, as práticas de presença, né, de mindfulness, de atenção plena, para que a gente esteja tranquilo nessa complexidade. Até práticas mesmo de tomadas de decisão, né, pensando aí já no mais
tangível possível dentro do Thiel, né, dentro do pensamento Thiel, quais são exercícios que a gente pode fazer de tomadas de decisão e para agilizar as nossas respostas. Então, a gente tem pequenas práticas disso. Então, vamos dizer que semana que vem a gente vai trabalhar uma prática de tomada de decisão por consentimento, por exemplo. Uma prática de escuta do coletivo de maneira ágil. Uma prática de escuta profunda. Então, uma prática ligada, por exemplo, à biomimética e a comparar como que dentro da natureza a gestão é feita para que a gente possa tomar a nossa decisão dentro do nosso dia a dia. E aí a gente também pode ser que seja, desculpa te interromper, essas práticas que venham de casos reais. Por exemplo, na Butzog sabemos que ocorre assim uma prática de manejo de conflito. Na Mercur brasileira, eles têm uma prática X que considera a escutativa e a integralidade. Na Formar de Portas, né, brasileira, ocorre assim. Então, desculpa, essas práticas, elas também podem vir aí, como você falou, Vinícius, de casos reais. Sim. De estudo de casos reais. Exato. E aí a gente vai, a cada semana, trabalhando uma prática diferente, né? Então, essas práticas, a gente tem um bom arcabouço delas, pela nossa própria experiência, do que a gente foi experienciando. E o que é o mais importante, que eu sinto que é o grande valor que existe na comunidade em termos das práticas, tá, pessoal? É que, além de vocês poderem acessar isso a qualquer momento e ter esse arcabouço ali dentro pronto, a gente vai ter registrado por escrito, né, ali e em vídeos, em referências, a caixa preta. Então, o passo a passo de como aplicar. Porque um dos pontos que a gente percebe é que o líder, né, evolutivo, quando a gente começa a transitar nesse caminho da liderança evolutiva, a gente tem um desafio muito grande, que é como aplicar as coisas, é se tornar um facilitador da experiência do outro, da experiência daquelas pessoas, porque a gente está trabalhando com uma mudança de mindset que não acontece simplesmente na fala, né, pela conversa, e não acontece sozinha pela prática. É uma combinação das duas coisas. Então, esse passo a passo e esse como escutar o coletivo, como trabalhar com ele, é o que a gente vai ter registrado e vai manter isso disponível na plataforma. E nesses casos, né, com base nesses casos que a gente tem casos, a gente tem muitos casos internacionais e alguns casos brasileiros que a gente já coletou, entre outros que a gente ainda está coletando. Eu mesma estou participando de uma consultoria agora de transformação de modelo organizacional que já está sendo registrada como um case. Então, a nossa intenção é justamente trabalhar de uma maneira extremamente prática e que vocês tenham acesso a essa caixa preta. A grande riqueza, ela está aí. E aí a gente também quer hoje começar com uma prática com vocês, para a gente trabalhar um pouco juntos. Posso Ficou só mais claro, sim. Pode falar. Oi, Vinícius. Não, ficou mais claro naquela exposição no slide aí que você colocou, ficou mais claro ali os tópicos naquela minha pergunta quais seriam os temas, né? Sim, e aí enquanto a gente separou uma atividade aqui, fez o plano de uma atividade, que a Paty e o Henrique vão facilitar com vocês, e eu vou também mostrar para vocês depois os formatos dessas práticas, como que elas podem ficar disponíveis para a gente na plataforma. Mas eu vou passar a palavra para a Paty, vou devolver o host aqui para o Henrique, que eu peguei o host dele aqui.
e vou para... Daí vocês podem dar continuidade, Paty e Henrique. Bom, Gabi, a Gabi queria falar alguma coisa, desculpa também. Acho que acabei interrompendo. Não, eu só ia responder a pergunta que vocês tinham feito lá. Sobre como ressoou a apresentação. E para mim ressoou muito bem, assim, como uma continuidade mesmo do curso, com uma possibilidade de praticar. E eu já faz algum tempo que eu faço parte de uma comunidade de prática de comunicação não violenta, e me lembrou isso, né, no sentido que até o Dominique, né, que é quem cuida bastante desse tema no Brasil, ele fala que é como se for que a comunicação, né, reaprender a se comunicar e a se conectar e a ter esse estado de presença e empatia é um músculo que você tem que trabalhar, né? Então não é só o conhecimento teórico, só ler infinitos livros dificilmente vão te fazer conseguir exercer essa liderança, né? Então eu vejo esse lugar da prática como esse lugar de treinar o músculo mesmo, né? É o lugar de errar, digamos assim, e entender e se perceber e conseguir ir para as atividades dentro das organizações que cada um atua de uma forma mais forte mesmo, do mesmo jeito que a gente de fato vai para academia fazer musculação e precisa de um tempo para conseguir desenvolver aquilo, as nossas habilidades em relação a isso, né, de comunicação, de estado de presença, também precisam dessa prática, porque é o que eu estou sentindo agora, assim, né? Parece que eu leio muitas coisas, mas no dia a dia mesmo, conseguir praticar, parece que é um outro botãozinho que precisa ser ativado, assim, e que eu imagino que uma comunidade de prática possa contribuir. Legal, Obrigado, Gabi. Obrigada. Bom, então a gente vai praticar hoje, né? Esse exercício, né? Essa dinâmica que a gente vai fazer hoje chama Troika. É uma dinâmica que pode ser aplicada aí amanhã no ambiente de vocês. E é uma dinâmica onde a gente vai praticar várias coisas. Uma delas é a vulnerabilidade, né? A capacidade que a gente tem de pedir ajuda de forma clara, a escuta, né? Aquela escuta com suspensão de julgamento. Né? Então, são várias habilidades que a gente vai treinar hoje agora. Agora a gente vai experienciar essa ferramenta e no final a gente vai abrir a caixa preta, né? Que já é um presente para vocês poderem usar amanhã no ambiente de trabalho de vocês. Você quer dar as instruções, Paty? Vamos lá. Deixa eu ver. Paty, eu vou fazer 3 grupos de 4 pessoas, tá? Uhum. Então, talvez uma pessoa não vá conseguir experienciar o papel do cliente. Nós vamos fazer grupos de 4. 4. Tá. Vou compartilhar com vocês aqui na minha tela. Dizendo o seguinte. No Troika, nós temos, então, um cliente, ele vai expor um caso em 2 minutos. Ele vai expor um caso real, do qual ele é o principal protagonista. E as outras pessoas então, são em um papel como se fosse um coach. E eles fazem perguntas exploratórias durante 2 minutos. Em seguida, primeiro há uma escuta ativa desses 2 minutos. Depois, então, esses coaches fazem perguntas exploratórias para entender melhor, para aprofundar um pouco melhor durante 2 minutos. Paty, importante nessa fase é que os coaches, na hora de fazer as perguntas exploratórias, sejam perguntas de contexto mesmo, para expandir a percepção daquele caso que o cliente expôs, né? Não é uma hora de ficar
dando sugestões, ou tipo, você já tentou isso, já tentou aquilo, né? Mas perguntas que vão ajudar o próprio cliente a ter uma percepção maior do caso que ele está expondo. E nesse caso hoje, a gente pode até incluir, aumentar esse tempo aqui, viu, Henrique? Tá. O cliente, então, ele fecha a sua câmera, ou ele vira de costas e os coaches, então, trocam percepções juntos durante os próximos 4 minutos. Em seguida, o cliente, então, retorna, abre a sua câmera ou vira de frente e compartilha o que ele achou de mais valioso, o que realmente ele sente ao ouvir aquelas pessoas. E o que realmente ficou de valioso. Alguém tem alguma pergunta sobre como funciona, sobre a dinâmica? Vou passá-la aqui para vocês. Quem quiser pode tirar uma foto aí do slide. Você pode mostrar de novo? Acho que posso. Fica de cola aí para o pessoal. Henrique, só queria que você olhasse um pouquinho o tempo para a gente sugerir um outro tempo aqui. Tá. Na verdade, está um pouquinho atrasado, viu? Eu acho que 2 minutos é o suficiente para expor o caso, sim. Assim. Tá? E é importante cada grupo ter uma pessoa de olho no tempo, né? Eu vou mandar um broadcast para o pessoal nas salas, avisando, acabou os 2 minutos, virem de costas, tá? E aí, a ideia é que a gente repita esse processo 3 vezes. Então, vão ter 3 clientes, tá? E a pergunta geradora desse Troika, vou colocar no chat agora para vocês, que é a seguinte: o que você aprendeu no último curso ou o que você tem aprendido ultimamente, não precisa ser exatamente num curso, mas da sua própria experiência, por exemplo, você gostaria de aplicar e que ainda você tem dificuldade? Então, o cliente, ele vai olhar para a sua experiência e contar um caso real do qual ele é o principal protagonista, vai nessa linha. O que você aprendeu, você tem aprendido, que você gostaria de aplicar, mas ainda tem alguma dificuldade? Os coaches ouvem e dá sequência ao Troika. Se vocês têm alguma dúvida, agora é essa e a gente pode seguir. Tudo bem? Então, eu vou criar os... Quem é o cliente? Quem é o cliente? O cliente, no caso aqui, eu estou vendo que algumas pessoas aqui participaram do curso de vocês. O cliente você falou coach cliente. Quem é o cliente? O cliente é o empresário? O cliente, por exemplo, é você. Assim, por exemplo, vai cair normalmente numa aquele sala, que pergunta. vai cair numa sala eu, a Paty e o Vinícius, por exemplo. E aí a gente vai se revezar. Na primeira vez, por exemplo, eu vou ser o cliente. Aí eu vou falar assim, eu participei de um curso assim, assim, assado, que fala sobre isso, isso e aquilo, mas eu tenho muita dificuldade para aplicar isso na minha empresa por causa disso, disso, disso. Né? E aí, quem ouviu vai fazer aquela sequência, né, de coisas. E depois que terminar a sequência, depois que eu for o cliente, vocês dois foram os coaches, a gente troca. E aí, por exemplo, o Vinícius vai falar sobre uma coisa que ele aprendeu, mas que tem dificuldade de aplicar. E aí a gente vai ajudar o Vinícius a solucionar esse problema. A solucionar não, a ampliar a percepção sobre isso, né? Sacou?
Então, assim, outra dica é que em nenhum momento existe a obrigação dos coaches resolverem o problema para o cliente. A nossa função aqui é mais ajudá-lo a ampliar a percepção com relação a essa questão que ele está trazendo, tá? Tudo bem, gente? Podemos ir? Então tá. Olá, pessoal. Olá. Bom, estamos Thalita, Felipe e Vinícius. Legal. Algum de vocês já teve experiência com essa dinâmica, com essa prática do Troika? Tá. Então, quem gostaria de ser... Então, a gente, na verdade, nesse momento, a gente tem que só uma das pessoas escolhe ser o cliente, né? Que vai trazer um desafio relativo a essa pergunta que a Paty propôs, né? O que você aprendeu no último curso, ou que tem aprendido ultimamente, que você gostaria de aplicar mais ainda, mas tem dificuldade. E aí alguém fica de... E aí uma pessoa fica de guardião do tempo, né? Eu posso, se vocês quiserem, eu posso ficar de guardião do tempo e vocês ouvem o seu 2 minutos para ouvir o cliente, né? Bom, eu posso ser o cliente, se ninguém Perfeito. se opor. Legal. Então eu só vou só colocar os 2 minutos aqui no nosso timer. Eram 2 minutos mesmo que eles tinham dado? Uhum. Isso. Ok. Então pode começar a contar o seu caso aí, Vinícius. Tá bom, então vamos lá. O meu caso acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, que é uma coisa prática que eu tenho vivido, e é o motivo até de eu estar buscando ajuda nesse sentido. Eu já participei de vários cursos aí de... Desculpe, às vezes eu falo algumas palavras em inglês, porque eu estou... Autogestão, né? Eu falo self-management aqui, de autogestão, de T corporations, dessa coisa toda. Mas qual que é o desafio? O desafio que eu vejo é o seguinte, ok, eu não sou da maneira que a empresa ela tem parceiros, tem sócios, e eu sou a pessoa que conheço esse assunto, porque eu me interesso por esse assunto e acredito que essa é a melhor maneira de fazer a gestão da empresa. Qual que é o grande desafio? Como envolver as outras pessoas, que muitas vezes são sócios, ou são colaboradores, ou são funcionários, dentro dos mesmos princípios, né, de uma T Corporation, sendo que eles não conhecem o que você está falando. Eles não leram o livrinho aí do Laloux, eles não conhecem, entendeu? Como que você... O que eu senti, o que eu sinto é um pouquinho que as pessoas às vezes acham que é muito... Entendeu? As pessoas acham que é um pouco lúdico demais, que não precisa, pode ser mais direto para o assunto, aquela coisa mais business e menos envolvimento da pessoa como um todo, né? Que era o que você... Então esse é o desafio, quer dizer, o desafio que eu quero deixar aqui para vocês é como, no meu caso, eu sou, vamos dizer assim, um dos líderes, mas não sou o único líder, como envolver as outras pessoas. Eu já comprei, acho que meu primeiro acesso aí com vocês, com a cuidadoria, porque tem pessoas aí no Brasil, foi quando eu estava procurando o livro do Laloux em português. E aí eu fiz lá, acho que era um processo de doação com vocês, vocês me mandaram, eu mandei para o pessoal, mas a infelicidade é que alguns nem leram, né? Para tentar entender um pouquinho mais, para a gente sintonizar, para eles poderem entender o que a gente está falando. Eu acho esse desafio bem grande, porque se as pessoas não tiverem afinada, como que você leva essa ideia para frente, né? Legal. Deu 2 minutos. Agora a vez dos coaches fazerem perguntas exploratórias, gente, para o Vinícius sobre a questão dele. Se você tem enfrentado algum desafio na sua organização que tenha uma aderência com essa nova forma de se tecer uma TIL, né? Se você pode, de repente, trazer um olhar de algo que vocês enfrentam no dia a dia, seja uma dificuldade nas relações humanas ou
numa questão mesmo de autonomia, de criatividade, de inovação, que você poderia ter como gatilho? Você já chegou a trazer algum desafio à tona para começar uma conversa? Sim, eu comecei o desafio fazendo um contrato social de quais seriam as normas, como que as pessoas se deveriam comportar, as pessoas deveriam, até no caso das pessoas divergirem de algumas ideias, como que elas deveriam se comportar, como que elas deveriam procurar ajuda, como que elas deveriam resolver esses problemas, tudo muito baseado nos princípios da Steel Corporation. Mas quando eu mandei para o pessoal, o que eu tenho? Eu mando para eles e todo mundo aceita. Mas não, e quando eu mando de uma maneira totalmente aberta, né? É para discutir, é para melhorar, é para tentar debater, porque lá está escrito coisas importantes, que é uma empresa que está começando, tá? Então as coisas vão acontecer ainda. Eu não consigo engajar o pessoal, essa é a palavra, eu não consigo. Claro que tem um ou outro que adoraram, leram o livro, acharam maravilhoso, é isso mesmo, é por aí. Mas eu não consigo engajar a maioria. Né? A minha pergunta é qual que é a natureza da organização? Acho que você comentou que é uma startup, né? Mas, enfim, qual que é a natureza da organização? É uma empresa que trabalha com reflorestamento em áreas degradadas, na floresta Amazônia e agroflorestas, e vende também isso aqui no exterior como um investimento também. Ela é um investimento, a empresa chama Green World, e então tem envolvidos aí agrônomos, ambientalistas, pessoal da linha da madeira, indústria, enfim. É uma empresa que tem um apelo social e ambiental muito forte. E a gente está formando o time, estão entrando novas pessoas, e também está sendo discutido uma fórmula como que as pessoas entram, né? Porque muitas vezes, como é uma startup, a gente precisa de um time muito maior do que a gente tem condições de pagar nesse momento, né? Então a gente tem toda lá uma fórmula que eu tenho copiado aí de outras empresas, copiado e aprimorado de outras empresas. Mas a minha dificuldade é aquilo que eu já senti em outras empresas que eu administrava sem ser nesse conceito, de ficar muito sozinho, falando sozinho, entendeu? E sem ter a participação das pessoas de uma maneira mais profunda no que nós estamos debatendo. Bom, pessoal, agora a gente tem 4 minutos, né? O Troika clássico, né? Assim, a dinâmica original, o cliente ele vira de costas, né? No caso aqui, como a gente está online, o Vinícius tem a opção ou de realmente se virar de costas para nos ouvir, ou de fechar de deixar de nos ver, né? Fica de um jeito que você simplesmente nos ouça, Vinícius. Tá? A intenção é essa. Tá bem, fechei aqui então. Aí é importante que você não esteja vendo a gente, mas só nos ouvindo. De repente, todos nós fechamos aqui para podermos falar. Tá bom? Nossos vídeos. E a gente tem, então, 4 minutos, pessoal, para dar os nossos conselhos, para falar um pouco para o Vinícius, o que a gente pode contribuir com ele. Caso, me ocorreu, não sei se é porque eu atuo com isso, como facilitadora de diálogos, mas me ocorreu dele tentar puxar uma facilitação de alguém externo, né? Porque talvez o fato dele também ser uma liderança gere alguma resistência de ser uma ideia meio imposta, assim. Talvez se tivesse alguém de fora trazendo as perguntas corretas, fazendo sacudindo um pouco, né, nesse momento, porque eu lembro que o Lalo fala no livro que é bastante importante que a gente comece, não que é importante, mas que é um terreno mais propício começar uma TIL no começo, né, do empreendimento. Então, talvez ele ter um olhar mais cuidadoso, né, sabendo que ele é a pessoa que está tendo essa visão, de entender que, de repente, seria interessante efetivar essa ideia, mas com alguém externo conduzindo o processo. Uhum. Eu queria trazer aqui, Vinícius, também até, não só indo na linha do que a Thalita trouxe, mas o que eu percebi da tua fala foi o seguinte, né? Você está partindo de um tópico, né, que é o contrato social, que tem a ver com a governança da organização.
E a governança, né, que é quem vai cuidar da cultura, quem vai cuidar das práticas mais, né, que estão na estratégia mesmo mais ampla da organização, né? E isso talvez traga, né, para essa partilha uma coisa que fica muito num campo sutil e não num campo tangível e prático. Pensando até partilhando um pouco assim da experiência que eu venho tendo, né, aqui dentro da cuidadoria mesmo, tá? E também em algumas outras situações. Tem uma questão assim, primeiro, dentro do contexto mais sutil, que é a mudança de mindset mesmo. E daí o que eu gostaria de propor para você é de vocês fazerem uma sessão com os colaboradores da organização, de criar o futuro da organização, que futuro que vocês querem para a organização. Então, poderia ser, inclusive, uma facilitação eventualmente externa, mas que isso seja no tangível, que imagens essas pessoas querem ter, né? Que imagens mentais as pessoas têm da organização daqui 10 anos, por exemplo. Né? E a outra coisa é de inverter essa visão de vir de cima e ir nas necessidades táticas e abordar necessidades de baixo, táticas mesmo, do dia a dia da organização, como faz uma reunião, como toma uma decisão, com uma visão mais teal, com práticas teal, que também eu vejo que pode funcionar mais, assim, sabe? Sendo breve aqui, porque eu já vi um recado do tempo, acho que é fundamental a gente entender que a construção da cultura dentro de qualquer grupo da empresa é um processo que demanda tempo e consistência. Então, por mais que às vezes não se consegue um engajamento, mas a partir de atividades consistentes, é possível construir a cultura quando se dá a devida atenção e a devida importância para isso, né, de forma consistente e constante. Então, assim, acho que é importante relembrar isso, que as coisas acontecem com devido tempo e processo. Nós dissemos que seríamos felizes, mas não dissemos que seria fácil, gente, né? Então, de fato, essa consistência, Vinícius, mas na prática mesmo, sabe? Criar rituais para o dia a dia é bastante importante. E acho que agora o Vinícius volta, né? Volta. Ok, legal. Virei de costa mesmo aqui para ouvir vocês. E olha, não, acho que o feedback de vocês três aí foi muito bom aí. O que a Thalita falou é o que eu já tinha pensado, de ter um facilitador, alguém que entenda disso e que faça, para não ser uma pessoa só, que muitas vezes vai divergir de outra, com os mesmos interesses na empresa, um facilitador é neutro, né? Ele não vai estar... Então, acho que essa é uma boa ideia, realmente, tentar atrair alguém que, até para a empresa, que facilite e que promova, vamos dizer assim, até a disseminação aí da cultura TIL, né? E o tempo que você falou, Felipe, também eu concordo. Isso vai se reverter em prática, vai se reverter com o tempo. Acho que as práticas sendo colocadas, né? A teoria sendo colocada em prática no dia a dia, quando começar a surgir as coisas que você está prevendo e tal, eu acho que a gente está prevendo, tentando se antecipar aí num contrato social e etc. Quando começar a surgir, é que daí vão começar a surgir os questionamentos. Sem dúvida que daí que vai vir para a prática, né? Por aí. Muito bom o feedback de vocês, sim. Eu também, Tiane, acho que está bem por aí mesmo, da gente tentar dar um tempo ao tempo e talvez colocar um facilitador. A gente até... Aqui eu começo... nós estamos aqui fazendo uma reunião por Zoom, né? A gente tenta fazer algumas poucas reuniões, porque está todo mundo em lugares diferentes, alguns no campo, né? Que a internet pega mal, e aí vira um caos. Quando você quer fazer, a gente não tem conseguido. Então, a gente começou a usar uma outra ferramenta, onde evita reuniões. As pessoas podem votar, podem debater, podem colocar a sua opinião e votar, mesmo sem a necessidade de a gente estar aqui se vendo, né? E aí eu estou sugerindo para que a reunião seja uma por mês apenas e que a gente use essa outra ferramenta. Mas é tudo muito eu, né? Como você falou ali, Thalita, é muito eu passando. E como as pessoas não estão
Acho que a maioria não está nem entendendo onde que eu estou querendo chegar, porque obviamente eles não fizeram um curso, e não. Quando eu explanei, mostrei filmezinho, mostrei TED Talk, mostrei, inclusive a gente está aplicando aí também para a B Corporation e tal, e todo mundo gosta da ideia, mas a prática é prática, né? A prática é diferente. É Mudar um desafio. mindset é um baita desafio. Vinícius, eu não entendi o nome da empresa, eu fiquei curioso para ver se eu encontro alguma É coisa. The Green World. Do mundo. Sim, perfeito. Bom, Legal. gente, É. temos quem que vem de próximo cliente agora? Quem gostaria? Eu. Vai lá, Thalita. Então, vou marcar aqui os 2 minutinhos. A gente já está um pouco atrasadinho, mas rola. Vamos lá. Para você dizer o seu desafio, contar pra gente. Meu desafio sempre foi manter uma atividade física. Já tentei de tudo que vocês puderem imaginar. E eu sempre tenho essa questão na minha vida, que é cultivar muito mental e esquecer do corpo. Mas aqui a gente está estudando a integralidade, né? A importância do nosso corpo, ela é fundamental até para a gente gerir os nossos espaços internos, né? Saber nos colocar em presença. Então, eu vira e mexe, eu tento fazer esse balanço, né? De estar olhando para isso. Mas eu cheguei numa idade que, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. O negócio tá punk. E eu tenho duas dificuldades, assim. A primeira mesmo é uma disposição e outra é uma ansiedade, porque eu acho que eu tenho que estar fazendo outras coisas, assim. Eu acho que eu estou perdendo tempo, que eu devia estar mandando e-mail, que eu devia estar respondendo mensagem. Então, tem esses lugares que me tiram um pouco esse centro e essa convicção de que eu estou fazendo a coisa que eu devia estar fazendo naquele momento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que quando eu olho para mim, né, quando eu estou realmente conectada com o meu corpo, assim, eu encontro um lugar de muita força, né? Eu entendo que tem ali um potencial que eu ainda não atingi na minha performance, e se deve muito ao meu corpo, porque eu fico em pé muito tempo, né? Quando eu facilito eventos, né, 100 pessoas, e eu tô ali naquele processo intenso de presença. Então, eu preciso estar com o corpo forte para continuar tocando esses projetos, né? Então, eu tenho esse lugar também de colocar o corpo como meu veículo necessário de atuação, e por isso eu me motivo. Mas, de toda forma, é uma luta, assim. Cada dia é como se fosse Alcoólicos Anônimos, sabe? Eu falo, só por hoje eu vou nessa porra desse negócio. Mas é difícil, é difícil. É um aprendizado eterno para mim. Bom, pessoal, temos um tempinho aí para fazer as perguntas de esclarecimento para a Thalita. Qual exercício que você costuma fazer e como que você se sente, assim, qual que é a recompensa, assim, como que você se sente, se existe uma recompensa depois disso? Então, eu estava 2 anos parada, né? Semana passada eu comecei 2 coisas ao mesmo tempo, porque eu quero testar o que eu dou conta, assim, o que está afinizando com o meu momento. Então, eu estou testando yoga, só que uma modalidade diferente, que chama Vinyasa, e estou testando CrossFit, que é uma coisa que eu sempre prometi que eu nunca ia fazer, porque eu acho um absurdo aquela cultura da competição, de o povo se machucar e tal. Mas eu percebi que eu sou muito vulnerável. Se eu estou fazendo o processo sozinha, por exemplo, academia, musculação e tal, eu largo, né? Então eu preciso de algo, de um grupo que não me deixe perder o ritmo e aquela história de você estar sempre superando, né, alguns limites. Então eu estou testando essas 2 coisas no momento, assim. Mas a yoga para mim está sendo mais difícil até do que o CrossFit, assim. Eu sinto que na yoga eu fico assim, louca, parecendo um bicho que quer ir embora, sabe? Eu não consigo ficar muito tempo, porque ela é mais lenta, ela faz com que você não tenha distrações, você tem que estar muito no silêncio, né, para fazer. E eu acho que eu tô uma mente muito agitada, assim, sabe? Uhum. Thalita, uma outra pergunta, assim, nas suas relações, você se vê como uma pessoa que naturalmente vai mais para as relações 1 a 1? Você gosta de grupo ou você é uma pessoa mais autopreservada, assim, que precisa de tempo sozinha para se nutrir? Como que você se vê
eu sou ambivalente, assim. Eu sou a introvertida que é extrovertida em momentos necessários, né? Eu tenho essa necessidade, sim, de muita introspecção para me nutrir, mas onde eu encontro realização é no grupo, né? Eu tenho essa coisa do humanismo, da cooperação, tudo que eu faço é com muita gente. Mas se eu não tiver esse momento meu, eu não fico bem, eu fico desequilibrada. Uhum. Vinícius, tem alguma pergunta só para a gente já Sim. Que seguir no nosso... frequência que você faz esses exercícios, seja um ou outro? Que você Então, tenta eu fazer, tô né? na Não segunda tem semana, dificuldade. né? Semana passada eu fiz 3 vezes e essa semana eu fui hoje. Já foi alguma coisa, segunda-feira. Legal. Claro. Bom, gente, então agora é a nossa vez de dar nossa visão para a Thalita. Vamos fechar nossos vídeos aqui, para a Thalita só escutar a gente. Quem quiser começar. Qualquer um pode começar, é isso? Sim, qualquer um. Pelo que você disse, Thalita, eu achei que, quer dizer, o teu problema, quer dizer, pelo que você mostrou, é mais uma ansiedade, né? De você não conseguir, quando você está fazendo o exercício, você sentir que deveria estar fazendo outra coisa mais importante, né? Como se o exercício não fosse importante, né? Eu acho que o que você está passando, todo mundo passa. Fazer exercício, pouca gente realmente faz com a disciplina que tem que fazer. Eu vou te passar o que funciona comigo. O que funciona comigo é tentar fazer, primeiro, o exercício que você gosta, que você está tentando aí dentro da yoga e tal. Eu, no caso, eu não gosto da musculação, essas coisas de academia e tal. Eu prefiro exercício ao ar livre, né? Então, correr, andar de bicicleta, jogar tênis, essas coisas assim, que me dão mais prazer. Então, eu procuro fazer esses exercícios, porque nem que não seja, muitos deles talvez não sejam o ideal, mas é melhor do que não fazer. E a outra coisa que funciona muito é o hábito, criar o hábito, né? A repetição. Chega uma hora que teu corpo começa a te pedir, né? Se você conseguir insistir, que seja 2 vezes por semana ou 3 vezes, que seria ideal, insistir, logo você não vai conseguir deixar de fazer. Mas tem que quebrar e acho que na tua cabeça, para não te dar essa ansiedade, você deveria pensar assim, como eu estou pensando hoje também na idade que eu estou, que nada é mais importante do que a minha saúde, né? Então, se eu não cuidar do meu corpo, todo o resto é menos importante, porque se não tiver bem de saúde com o meu corpo, você falou que fica muito tempo de pé, não vai funcionar nada de direito. Então, é prioridade número 1, o resto vem depois. Né? Se você mudar esse mindset, talvez te ajude também. É isso. Sim, eu vou muito na linha disso que o Vinícius trouxe, Thalita, também da minha própria experiência, assim, e uma coisa que eu fiz foi, quando eu comecei, hoje eu faço exercício pelo menos 3 vezes por semana, assim, tenho tido uma boa recorrência nisso, né, mas o que deu muito certo para mim foi começar me exigindo uma vez por semana só. Mesmo sabendo que uma vez por semana, teoricamente, é um pseudo-sedentário, né? Assim, mas foi o que deu certo, porque eu tinha uma dificuldade imensa de disciplina, de me disciplinar. E uma outra coisa que deu certo para mim também, né? É que eu treino uma vez por semana, né? Hoje eu treino mais vezes, mas uma vez na semana eu faço com personal. E o meu treino é um treino no parque, é um treino também ao ar livre, porque a academia para mim é mais complicado. Apesar de eu gosto muito de yoga, hoje não estou praticando, mas quero voltar. Mas de ter um personal, porque é uma pessoa com quem você compartilha os seus desafios, né? E eu comecei isso, eu só exigia uma vez por semana e eu já me dava né? Falava, tá bom. E aí depois, quando eu fui ficando mais forte, 2, 3 e assim. Felipe, quer falar? Sim, até entendendo dessa forma integral, eu acho que o exercício é uma ótima desculpa para viver a natureza, viver o ambiente natural. Então, não te conheço exatamente, mas algo que eu faria, se estivesse precisando de motivação, e eu faço isso constantemente, eu sou montanhista, né?
é marcar um evento que você quer muito que aconteça e que vai te exigir se movimentar. Então, por exemplo, você poderia já comprar algumas passagens para fazer uma viagem, uma trilha de uma semana, ou sei lá. Aí você escolhe o que conversa com você. Se você marca esse grande evento que vai te exigir fisicamente para poder viver isso, você vai ter um bom motivo para correr, para se exercitar. É algo que pode funcionar, talvez não com todo mundo, depende dessa vontade de se comprometer com esse evento, mas é uma opção. Fantástico. Bom, Thalita, você tem um minutinho aí para dizer por que foi valioso esse feedback, Foi bem valioso mesmo. Acho que eu precisava ter essa clareza, né, de que o corpo é prioridade, que foi uma coisa que o Vinícius trouxe. Às vezes eu olho para o corpo como secundário porque eu priorizo muito a intelectualidade e o conhecimento, a sabedoria. Mas a gente vê o Ken Wilber, né, um filósofo halterofilista, então você fala, cara, para chegar nessa performance eu tenho que olhar para o meu corpo, né, e tenho que saber que é isso que o Vinícius falou, o meu veículo de trabalho é o corpo, a existência nessa matéria é o corpo, né, e eu realmente não tinha ainda, eu acho que tido essa visão mais assertiva, assim. E com relação à sua dica, Tiane, eu achei super legal, porque eu me coloco mesmo, sabe, como uma exigência 880, assim. Ou eu tô fazendo 1000 coisas pelo corpo, ou eu não faço nada. Eu tenho essa tendência mesmo, e eu não olho para isso. Então, essa coisa, não, vamos começar uma vez por semana. Eu falo, não, melhor não fazer, porque é isso, continua não resolvendo meu problema. Mas a consistência resolve, né? E autocompaixão, né? Saber que não é da minha natureza, que eu tenho que olhar para isso com mais compaixão e que vai, aos poucos eu vou, né, criando essa habilidade. Agora, eu não tinha pensado nisso que você falou também, sabe, ô Felipe? Eu achei bem legal, porque as minhas metas, elas são metas de longo prazo, tipo, eu vou viajar, eu quero estar bem no ano novo. Mas eu não tinha pensado que eu poderia criar metas mais, por exemplo, eu moro perto da Chapada dos Veadeiros, né? Que tem muitas trilhas. E eu gosto muito de ir para a Chapada e eu sempre me frustro quando eu não consigo fazer as trilhas. Então, de repente, eu pensar, em setembro eu vou estar na Chapada, até setembro eu quero fazer uma trilha mais longa, né? Eu acho que isso vai me ajudar muito. Gostei mesmo. Obrigada. Gente, a gente está bem atrasadinho com o tempo aqui, mas vamos lá, Felipe. Quer falar teu desafio? Vamos ver como... Eu não sei, assim, eu não faço questão, não sei como é que vocês combinaram isso. Na verdade, assim, o tempo estava para a gente fazer 3 clientes. O que aconteceu é que a gente atrasou um pouco. Nós como grupo nos atrasamos um pouco. A gente acabou dando mais escuta aí para todos, né? Para os dois. Então a gente está um pouco atrasado no último. Mas se você quiser... Acho talvez assim, não sei se é uma opção a gente dialogar a partir do que veio dos dois casos, talvez pode ser até mais interessante do que acelerar um terceiro, mas assim, Sim. Se quiser também eu posso falar. Ver como você se sente. Às vezes está apertado aí para compartilhar o seu desafio, se não tiver, a gente... Não, eu acho que podemos explorar melhor os dois casos. Acho que até pela restrição de tempo, acho que vai ser mais rico. Essa coisa que o Felipe falou, ali é bem legal, realmente, de pôr uma meta aí, né? Isso é muito legal. Isso é bem legal, uma meta de uma coisa que te dê prazer, né? Eu fiz umas corridinhas assim, colocando meta. Hoje está cheio na internet, aí pega programinha de 15 semanas, vai dar uma corridinha de 5 quilômetros, que você conseguiria fazer hoje, mesmo sem fazer exercício, mas você vai colocar uma meta, você acha que sempre ajuda. E tem uma coisa que, assim, não tem preço, né? Para mim, né, na minha experiência aí, também empatizando bastante com você, assim, né,
Hoje, quando eu vou ficando mais forte, eu vou me sentindo mais forte, a motivação ela começa a vir. Assim, aí esquece, aí eu quero ir, né? Semana passada mesmo, eu acho que eu fiz uns 4 treinos, assim, e querendo, desejando, treinei no sábado, sabe? Então, começou, e realmente veio desse lugar de autocompaixão muito, muito praticado mesmo, sabe? Eu até tem até naquele aplicativo do Sounds True, tem uma série da Christine Neff de autocompaixão que são 52 capítulos bem curtinhos, assim, de podcast. E é uma coisa que eu tenho praticado já faz e isso, assim, e como ajuda. Porque você fala, tudo bem, eu sei que eu quero. Eu não estou me colocando no lugar de autopiedade, mas eu também sei da minha dificuldade e eu vou fazer uma vez na semana. E tudo bem. E eu não vou ficar me machucando porque eu não fiz 3, porque eu não fiz 2, porque, né? Sabendo que aquela uma, o resultado que ela vai dar, não vai ser o resultado que eu quero atingir, mas o bom o suficiente para agora, né? É pensamento de MVP, sabe? Total. Eu acho que esse é um desafio da nossa cultura, né? A gente acabou realmente se desconectando da nossa natureza animal e privilegiando uns espaços que são espaços de ideais, de perfeição, né? Principalmente. Mas eu acredito muito que a gente precisa, para se tornar um ser, né, integral e realmente colocar toda a nossa expressão criativa no mundo, a gente precisa estar bem conectado com o corpo, né? Não tem como a gente fazer mais isso com a gente, né? Que é uma violência até. São aquelas coisas que não são negociáveis, né? A gente negocia, mas na verdade elas não são negociáveis. Exatamente. Eu trabalho o dia inteiro na frente do computador e eu tenho a sorte de morar do lado do parque. Então, se eu não dou aquela corridinha, alguma coisa, o trabalho fica prejudicado. Então, assim, mesmo pensando no trabalho, intelectualmente e tal, é fundamental a diferença. Esse é um ponto importante. Você que falou que você é mais ligado no mental e tal, para mim o dia é outro. Se eu levanto, dou minha corridinha, o meu desempenho é outro, mentalmente falando, né? A disposição é outra. Tem que quebrar devagarzinho, passo a passo. Quebra, vai recriando hábitos. Mas claro que todo mundo, eu às vezes fico, passo 2, 3 meses super bem, daqui a pouco acontece alguma coisa, para um mês, aí volta tudo para zero, né? Porque aí tem que começar tudo de novo. Mas enfim, é assim, não pode desistir. E eu fiquei aqui pensando também, Vinícius, né? Dessa mesma desse caso da Thalita ser uma metáfora para o seu caso, né? Na organização. De como começar com pequenos passos, né? E com pequenos prêmios também. E criando uma musculatura para que as pessoas se sintam fortes e falem, pô, essa prática tem valor para a gente, né? É verdade, tudo é passo a passo, né? Pequenos passos. Eu gostaria, na verdade, que todo mundo se informasse mais sobre isso e falasse, não, é por aí mesmo, e trocassem mais ideias, né? Mas eu acho que é assim mesmo, devagarzinho, vai incorporando e o pessoal não tem como atalhar isso. Não, e assim, olha, e acontece, tá? Eu acabei de finalizar um processo com 12 líderes agora, em Uberlândia, inclusive, na terra do Felipe. Vocês são facilitadores? Aqui eu não sou facilitador, né? Eu não sei, eu não tenho, e não está no meu sangue ser, mas eu tento ser um facilitador, mas não sou. E às vezes eu acho que às vezes eu sou meio e talvez tenha uma liderança assim meio forte, quer dizer, não forte na maneira talvez que talvez as pessoas se sintam impostas. Eu não gostaria que eles se sentissem assim. Então esse caso de ter um facilitador acho que vai ser 100%. E até tirar um pouco dessa culpa de impor, sabe? Às vezes também as pessoas precisam de orientação, né? Claro, mas se a pessoa não está entendendo o que você está falando, ele não compartilha muitas vezes porque não entendeu direito o que você está querendo, né? Exato. Mas vai chegando, não desiste não, que estamos juntos nesse barco aí, viu? Estamos bem juntos. Num desses cursos que eu fiz, infelizmente, a gente teve vários desafios, né? Teve um cara que estava começando uma empresa, até um cara, né? Esse curso tinha gente do mundo inteiro e tinha um cara na Inglaterra que ele chegou no meio do curso e falou assim, chega, não quero mais implantar esse negócio.
todo de saco cheio, porque ninguém... E depois ele desistiu. Aí, devagarzinho, ele foi. Depois a gente tinha um grupinho lá que se relacionava, ele falou que acabou dando certo. Mas ele chegou a jogar toalha no momento. De implantar as técnicas aí da Thiel Corporation, etc. Essa coisa da participação, holders, etc. É por isso que a gente tem que estar junto, né, gente? E aí, como é que foi esse processo? Você falou que terminou agora um processo de formação. Eu terminei agora, mas assim, na verdade o processo vai continuar, né? É um processo de... Eu participei de um processo de cultura, de implantação de cultura mesmo evolutiva, mas eu fiz a parte do desenvolvimento dos líderes. Né? Foram 2 consultorias junto. E eu terminei agora uns 12 líderes, mas devo começar com mais outros logo. E assim, gente, você vê acontecer, só que onde mais acontece, tem que ter sim a mudança de mindset, o manual de diretrizes culturais, o que é o comportamento esperado daquelas pessoas dentro do paradigma que você está trabalhando, tudo isso tem que estar claro na linguagem, né? Mas o que mais funciona é no tático, sabe? Assim, não é que não... É integrado, né? Mas a coisa do tático, de como é que a tua equipe trabalha? Pô, a minha equipe, eu sou uma líder que centraliza, eu tenho medo de confiar. Tá, vamos dar um passo na direção da confiança e você aplica uma prática com as pessoas. Implementa isso. Tem coragem? Pô, isso eu tenho coragem. Vou dar uma tremedeira, mas vou colocar. Aí a pessoa na semana seguinte, pô, deu certo. Agora eu tô mais tranquila, já tô até menos sobrecarregada. Aí passa para um próximo passo, para outro, e aí fica consistente. Por isso que até nessa coisa da metáfora com o exercício, né? Então, e lá, assim, os feedbacks são bem positivos. Uma hora eu compartilho com vocês, eu tenho os feedbacks dos 12, assim, né? Mas bem especial mesmo, né? De ver que dá, né? Mas é ali, é no pequenininho. O Ken Wilber fala que a ambição é 0,5% de mudança. 0,5%. Forçar. E aí, pessoal, todos voltaram? Alguém está com o microfone aberto. E aí, gente, como que foi a experiência? Alguém quer contar um pouquinho? Como que foi estar no lugar do cliente? Como que foi estar no lugar do coach? Oi. Oi, Raí! Oi! Ai, saudade! Saudade! Oh, meu Deus, saudade! Pois é, olha, foi maravilhoso. Eu fiquei com a Marina, né, de Minas, Marina, Belo Horizonte, Mariana. E eita, esqueci o nome do povo, gente do céu, o Armando. E foi super legal a conversa. Nossa, foi riquíssimo, assim. Cada um falou daquilo que estava, que aprendeu, o que estava doendo e que não consegue ainda. E os insights que cada um deu, foi super rico. Obrigado. Legal. Deu tempo para todo mundo falar? Vocês conseguiram seguir? Sim. Mais ou menos. E a coisa de virar de costas? Não necessariamente a gente fez os tempinhos certinhos, mas deu certo. Que bom. Vocês fizeram a coisa de virar de costas? Sim. Como que foi isso, de ouvir o pessoal falando e vocês de costas? Você sabe o que é interessante? Agora que você falou virar de costas, a gente, na verdade, não ficou de costas, a gente desligou a câmera. Tá. Era uma possibilidade. Sabe por quê? Eu estou pensando aqui um ou outro, né? Porque por a pessoa desligado a câmera, então, por exemplo, quando a gente estava com o Raí desligou a câmera e fiquei só eu e a Marina falando, é como se a gente esquecesse que ele estava aqui. Então, assim, a gente se sentiu mais à vontade de falar e não sei como é que a cara dele ia reagir no que a gente estava falando. Mas ele estava vendo a gente falando. Eu não pensei nesse outro ângulo dele. Está vendo a gente falando e só está escutando. Eu não vi. Eu peguei o celular e coloquei para baixo para não ver vocês. Tá bom, deu certo. Eu estava vendo e foi
foi muito bom, assim, ver, parece que com mais liberdade a criação dos outros, né? De trazer proposições pra gente, assim. Foi muito bacana. E esse negócio de ficar ouvindo pelas costas é muito legal, gente. Porque, assim, os caras estão falando de mim, olha só, não sei o que e tal. E a gente fica fica muito atento, porque a gente fica só ouvindo, né? E a gente não fica vendo o rosto, a gente não fica vendo as expressões da pessoa, e a gente fica com uma escuta atenta, e essa escuta possibilita a gente ouvir coisas, então, que a gente não havia pensado. É fantástico isso. Legal, né? É o sair da ilha para ver a ilha, né? Parece que você sai e vê de cima a conversa. Sim. Muito legal essa metáfora. Eu achei muito interessante a prática, foi ótimo. Acabou que eu fiquei por último e para não fazer meio correndo, a gente acabou se estendendo mas o que eu achei curioso é que a gente acabou, mesmo com a câmera desligada, a gente acabou falando para o cliente. E que eu tinha entendido, e que eu acho que deve ser até mais interessante, é esquecer o cliente ali, né? E falar como se a gente estivesse batendo um papo aqui, como se o cliente estivesse ali só de butuca ali, como se não era para ele estar ali, né? Assim, a gente não... Acabou que não conseguiu fazer isso, mas mesmo assim foi super válida a experiência. E eu acho que talvez fisicamente, onde a pessoa vai ali para o canto da sala, algo assim, possa enriquecer ainda mais. Na versão original, que é presencial, né, a pessoa que vira de costas, ela fica numa distância que ela consegue ouvir a conversa dos coaches, mas a coisa de virar de costas tem duas funções, né? A primeira é que a gente não fica modulando a nossa conversa de acordo com a expressão facial da pessoa. Então, eu posso falar com muito mais liberdade, né? E a pessoa que está de costas ouvindo, ela tem que apurar a escuta e com isso, ampliar a percepção, né? Então, são duas coisas bem interessantes aí que dá para fazer, que acontecem, né, nesse exercício aí. Essa prática, né, ela é interessante, gente, pelo seguinte, né, onde que ela é muito aplicável dentro das organizações. Primeiro ponto, ela é uma prática que envolve ao mesmo tempo integralidade e autogestão junto. E o próprio propósito evolutivo, porque ela pressupõe um aumento de percepção. E então, o que é muito interessante, esse é o tipo de prática que, quando bem usada, ela vai minando um pouco a coisa da conversa do cafezinho, que às vezes a pessoa ela está com uma necessidade ou uma necessidade de escuta, mas ela não tem, por exemplo, meia hora, ela tem 10 minutos. E em 10 minutos, com uma prática dessa, que é o que essa prática dura, né, assim, mais ou menos, você consegue endereçar uma questão que pode ser uma questão prática mesmo, né, gente, eu estou com uma dificuldade para tomar essa decisão, né? Então, em 10 minutos você consegue ajudar a pessoa a tomar uma decisão, às vezes num projeto, num processo, né, no dia a dia da organização ali, muito, muito produtivo. Ou você consegue dar um suporte emocional para a pessoa também, né? Poxa, tô com uma questão aqui em casa que está me pegando no trabalho, na minha produtividade no trabalho. Será que vocês conseguem me ouvir? Então, ela é uma prática não invasiva, mas ao mesmo tempo criadora de ambiente de confiança. Percebem? E muito aplicável, porque ela é muito rápida, né? Então, ao invés de se a pessoa vem para você com, poxa, eu queria compartilhar uma dificuldade, ao invés de chamar ela para um cafezinho, poxa, vamos fazer um troika? A sensação é outra. A sensação de ser ajudado é outra, né? Uma coisa interessante no troika, que ele é capaz, por exemplo, de algo muito simples ou de algo muito profundo. Ou você pode, com o troika, ou tentar resolver algo muito, muito simples, ou também
usar para solução de conflitos. Então, uma questão conflituosa dentro da organização, o troika pode ser poderosíssimo se as pessoas tiverem, né, se elas realmente quiserem resolver o problema. Então, é isso. Você pode sair de algo, de uma profundidade muito rasa, muito simples, algo realmente muito profundo. Sim. E num tempo muito curto. Inclusive, também é uma forma muito boa, gente, porque um ponto que a gente sempre, que muita gente compartilha de dificuldade nas organizações são as tais das reuniões, né? Excesso de reunião pouco produtiva. O Troika é uma prática que você pode utilizar para endereçar questões não complexas, né? Em reuniões. E, por exemplo, vamos dizer que em meia hora você consegue endereçar 3 questões. E tem uma coisa, você começa a treinar com as pessoas, o poder de síntese, que no nosso grupo a gente não teve muito poder de síntese, não, né? Mas tudo bem, relaxamos, né? Mas é possível contar um caso em 2 minutos, você contar a sua questão em 2 minutos. Sim. Realmente é fazer esse compromisso. A gente vai obedecer o tempo para dar espaço para todos, né? No nosso caso, o Felipe acabou ficando com um pouco sem o espaço que seria dado a ele. Mas ainda assim foi muito, muito legal, né? Muito positivo. Então, imagina que às vezes uma questão simples que a pessoa está precisando resolver e que chama alguns stakeholders ali para ajudar, às vezes fica 1 hora para marcar outra reunião, né? Não é nem para resolver, fica 1 hora na reunião para marcar a próxima. E com uma prática desse cunho, você consegue ter uma produtividade 500% melhor do que... Né? A gente fez um workshop para umas 25 pessoas, mais ou menos. 30, lá em Recife? 35, né? De áreas, assim, totalmente diversas. E aí a gente fez trios. Então era o cara do marketing com o cara da produção e a moça do RH, né? E cada um compartilhando o seu desafio, né, na sua área e ouvindo percepções, né, de pessoas de áreas diferentes, né? Então foi riquíssima essa troca. Muito legal. A questão das reuniões é um caso muito sério nas organizações. Até pesquisas, né, de quantas horas as pessoas ficam em reuniões improdutivas. Esse tipo de prática faz com que a gente consiga, num número muito pequeno de tempo, produzir muito mais. Mas não é só isso. A produtividade tem a ver com uma estrutura mínima. Não precisa ser uma estrutura enorme para criar mecanismos para produtividade. Pode ser uma estrutura mínima. Então, o Troika é o que a gente chama de estrutura mínima, aquela que usando uma única vez, ela é tão produtiva que você vai dizer assim, não, mas a gente tem que usar mais vezes, porque ela é realmente muito produtiva. Então, a produtividade, certamente ela está relacionada a alguma estrutura mínima. Sim. Bom, pessoal, para a gente poder encaminhar, né, o nosso encontro aqui para o final, eu gostaria de mostrar para vocês o exemplo de como a gente vai organizar as coisas na nossa comunidade, tá? Na plataforma. Vou abrir aqui bem rapidinho, como um exemplo mesmo, porque a gente ainda está organizando uma série de práticas lá, que eu vou até mostrar um pouquinho para vocês, né? Fora da plataforma e dentro, com alguns exemplos do que... Então, a plataforma ela funciona numa organização assim, né? Que a gente tem as práticas organizadas, então, por assuntos, por propósito evolutivo, integralidade e autogestão, tá? Aqui o conteúdo, ele tá um pouco diferente, porque ele tem um outro conteúdo, mas é só para vocês entenderem mesmo a organização. Então, por exemplo, se eu tenho aqui
propósito... Opa, não tá abrindo, peraí. Peraí que deu uma travadinha aqui, deixa eu só tentar. Mas, por exemplo, aqui, o propósito evolutivo, embaixo dele, é que ele tá bem lentinho, vão ficar todas as práticas... Deixa eu dar um refresh aqui para ele... Enquanto ele dá o refresh, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma das práticas de integralidade, né? Que aqui é uma prática bem bem individual, né? Que é exercitar essa observação do seu próprio valor dentro daquilo, dentro do seu contexto ou da sua organização, né? Que é observar a comparação. Então a prática ela fica estruturada depois com o vídeo também da prática, né? E com o como fazer essa prática que a gente trabalhou aqui. Isso fica lá no arcabouço de prática com referências junto com essa prática de como você pode fazer. Então você pode sempre resgatá-la lá, tá? Peraí, deixa eu ver se agora ela vai. Só dar uma paradinha aqui. Vou tentar tirar o meu vídeo para minha internet ficar mais... para ver se ela... que hoje realmente tá um pouco diferente aqui, ó. Bem lentinho. Henrique, você quer ir puxando o checkout aí enquanto eu vou abrindo aqui para a gente não ficar esperando? Então, nos encaminhando aqui para o checkout. Então, quem quiser fazer um comentário aí de como tá saindo desse encontro de hoje, pode escrever aí no chat ou pode abrir o microfone e falar. Eu vou colocar aí o link também, que é o link para quem já quiser fazer parte dessa comunidade aí e assinar. Eu vou colocar um link do PayPal aqui, que é um link para fazer o pagamento recorrente. Eu já consegui abrir aqui, consigo mostrar para vocês. Tá. Então, pessoal, só para vocês verem, né? Então, aqui é um exemplo, né? De como ela fica organizada, que é assim, as práticas, elas estão aqui, por exemplo, as práticas do propósito evolutivo, né? Organizadas aqui, e quando eu abro uma delas aqui, eu vou ter todo o conteúdo dela com sinopse, o que é abordado, né? E vídeo, referências e tudo mais aqui dentro, né? Então vocês têm toda essa caixa preta de como fazer a prática daquela semana e ela fica dentro da plataforma. Ok? Marina pergunta aqui, qual horário, né? Vai ser esse horário mesmo, né? Das 20 horas. Das 20 horas. Isso. Vai ser das 20 às 21h30. Tá dando no máximo 10 horas, né? Dependendo da prática, talvez se estenda até as 10, mas no geral, de 1h30 é o que a gente está prevendo, né? Para ter interação, para a gente poder conversar e para praticar de fato, né? Dependendo da prática, quando ela for... tudo fica salvo, Raí perguntou. Tem limite de participantes? Não tem, Vinícius. A intenção é que que vocês venham, que quanto mais pessoas, melhor.
Na plataforma a gente tem também tópicos de fórum, então é livre a interação entre os participantes dentro da plataforma. E a gente vai cuidar disso, né? E trazendo uma agenda de outras atividades para dentro da comunidade, para que vocês possam praticar cada dia mais. Bom, nos encontros online, aqui no Zoom, né, a gente já fez encontros com até 100 participantes, né? Já tivemos encontros com mais de 100 participantes. E com essa funcionalidade de salas simultâneas, né, de breakout rooms, é possível criar interações que são como essa que a gente fez hoje, né? Então, a gente consegue criar experiências onde as pessoas participem, né? Que não fiquem essa coisa de uma pessoa dando conteúdo e 100 pessoas olhando e anotando, né? Então, são espaços onde a gente consegue realmente trocar. E à medida que a gente vai avançando, a gente também vai olhar e acolher as habilidades e os conhecimentos das pessoas que fazem parte e que são valiosas para que a pessoa e que a pessoa queira compartilhar com a comunidade de prática. A gente vai colher essas habilidades, esses conhecimentos, e a gente vai encontrando maneiras de, digamos, atualizar tudo isso dentro da comunidade, à medida que a gente vai avançando nas práticas. Então, isso é uma maneira também de fazer com que a própria comunidade de prática seja uma cocriação. A Thalita está perguntando se essa agenda de encontro, a segunda, será fixa e até quando? Thalita, ela não tem data de término, ela é recorrente. Toda semana a gente se encontra. A intenção é que a gente tenha essa atividade das segundas, digamos, nosso encontro sagrado, assim, uma vez por semana a gente ter esse encontro. Mas a gente também tem a agenda de estudo de livro, né, por dentro da comunidade, e colocando novas atividades, só que para isso a gente precisa ir ganhando volume de participantes. Por exemplo, a gente já pensou em atividades como mentorias individuais, com formatos mais acessíveis de preço para grupos, por exemplo, por dentro da comunidade, ou mesmo participantes que queiram facilitar com a gente, de ter já estamos criando esse modelo de como incluir pessoas que queiram também participar como cofacilitadores, e aí a gente vai criando realmente um pulso, né? Ter, por exemplo, uma prática de meditação pela manhã, algum dia da semana, criando esse pulso para que a gente esteja junto e praticando. Para a gente ir aumentando esse volume de atividades, a gente também precisa ir tendo volume de pessoas. Então, a partir de agora, a gente abriu esse primeiro chamado, né? E a gente vai abrir outros para as pessoas conhecerem, para a gente começar. Né? Até o final do ano, a gente acredita que isso vai ser um grande protótipo mesmo e a gente ir criando esse volume, porque a gente está, inclusive, a gente já tem até uma outra plataforma totalmente customizada que está sendo feita para acolher um número bem grande mesmo de pessoas, para a gente realmente ter esse volume de comunidade e diversidade. Então, essa é a nossa intenção e a gente fica aberto também aos feedbacks de vocês, né? Vinícius está falando, além da agenda já pré-definida, sim, vocês vão poder sugerir temas lá no... Assim, vocês entrando na comunidade, lá nos tópicos, a gente já vai colocar um tópico lá de temas sugeridos, né? Enfim, entre outras coisas, para a gente ir trabalhando nisso, tá? Posso fazer uma pergunta ou tem que ser escrita? Pode fazer. A decisão, achei que eu vi que estava sendo escrita. A gente pode entrar em qualquer momento, por exemplo, se eu não decidir escolher agora e falar, putz, o mês que vem eu falo, putz, quero entrar. Então, eu só vou seguindo e acompanhando o que vai sendo continuado, certo? Certo. É isso? Certo. E aí, se você entrar no mês que vem,
as práticas vão estar arquivadas. Gravadas, vão ficar Então, lá e eu só então, vou seguindo sim. o que vai estar acontecendo. Justamente. E aí é possível que também, independente do período que você entrar, que você, que nem teleférico, a cadeirinha passa, você sente, você consegue seguir o pulso de maneira tranquila. Consegue. Também vai não vai se sentir perdido. Não. Você tem não é um trabalho continuado, tá? Não. Tá. Você tem um acolhimento que vai acontecer para você ali, né? De se apresentar, de entrar né? De conhecer os participantes. Mas não é um curso, é uma prática, é uma comunidade de prática. Né? Então, você pode entrar a qualquer momento, tá? E o link ele vai ficar disponível lá na cuidadoria. Sim. E aí não é algo que precisa ser convidado. Então, assim, putz, esse mês eu pessoalmente tenho várias questões pessoais. Vou entrar no mês que vem, vou estar lá no site da cuidadoria e vou conseguir fazer sozinha esse cadastro. Sim. Essa inscrição, essa assinatura, né? Exato. Você fazendo o, né, fazendo o pagamento, né, que ele é um pagamento, ele é uma assinatura, é recorrente, é mensal, a gente libera o teu acesso para essa área, para a comunidade. E aí você fica o tempo que você quiser. Quando vai ser o primeiro encontro? Nossa intenção é já começar semana que vem, gente. Já começar já. Né? E a Marina também perguntou, hoje poderíamos passar nossa dificuldade de atuação e pedir sugestões? Sim, dentro da comunidade a gente vai ter um espaço para isso, dos próprios participantes poderem abrir tópicos, colocar lá as suas dificuldades e aí o grupo de cuidadores da comunidade falar se tem alguma prática ali que já fala sobre isso para você poder acessar, indicar que práticas estão ali, e os próprios participantes também falarem, pô, já passei por isso, enfim, né? Tenho isso que eu posso sugerir para vocês mesmos, para os próprios participantes darem as suas sugestões e trocarem, né? Tudo bem? Tudo bem. Gente, como é que vocês saem, gente? Eu tenho uma pergunta antes do como vocês saem. Isso que a gente praticou hoje, vocês conseguem aplicar amanhã? Rita, sim. Armando, sim. Marina, sim. Vinícius, sim. Isso é o mais importante, gente. Né? Pra gente não esquecer que a gente pode aplicar isso amanhã. E criar uma prática evolutiva dentro do nosso dia a dia, né? Pode ser até com o pai, com a mãe, com o irmão, não tem problema. Pode. Vamos testar alguma coisa nova hoje, sabe? Algo assim. Vira de costas aí. Vira de costas aí. Né? Legal. Então, gente, amanhã vocês vão receber um e-mail também com essa prática, tá? De escritinha. E aí a gente vai mandando outras informações para vocês ao longo também. Que essa é um presente para vocês. Muito legal. Bom, aí agora o check-out finalmente, né, Henrique? Aí, eu sei que a gente está atrasado. Obrigado, Marina. Obrigado, pessoal, por estarem até aqui, até o finalzinho com a gente, né? Essa segunda-feira fria. Raí, tava com saudades também. Sim. Muita saudade. Isso aí. Bom, Danilo, obrigada. Opa, Raí, super empolgado. Empolgado. Ótimo. Bom, pessoal, muito obrigada. Espero ver todos na semana que vem, seguindo com as práticas, nos apoiando. Legal. Obrigado, nessa. Gabi. Obrigado, Marina. Obrigado, Gabi, Marina. Obrigado, gente. Ei, que inveja, seu país. Desse calor do Ceará.
Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. A gente manda informações amanhã para vocês. Um beijo.